Acaba de me chegar uma informação urgente. Nesse momento, um carro é encontrado com 6 corpos dentro. Vem, Edu, 11h31 em São Paulo. Um carro acaba de ser encontrado com 11 corpos dentro. Daqui a pouco eu vou voltar no caso do Arnaldinho, lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer a entrevista do delegado. Eu estou tentando contato com a família do Arnaldinho. Cadê as imagens? Pode encher a tela, por favor. Nós estamos no local. Rio de Janeiro ao vivo. Nós estamos no local. Bruna Carvalho ao vivo. Atenção, Bruna. A Bruna acaba de chegar no local, 6 corpos dentro de um carro. Chacina agora no Rio de Janeiro. Bruna, alô você, bom dia. Oi, Bate, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, um carro foi deixado aqui com 6 corpos. Segundo a polícia, esses homens seriam traficantes que estão participando de uma guerra intensa que acontece aqui na zona oeste, sudoeste do Rio de Janeiro. Você pode ver que ainda tem aqui um isolamento que foi deixado pelos policiais. Eles fizeram uma perícia, conseguiram já identificar 4 pessoas que estavam dentro desse carro. Mas eram 6 pessoas ao todo, 6 homens entre 25 e 30 anos que estavam dentro desse carro. Bate, a gente está aqui muito próximo à Estrada dos Bandeirantes, que é uma via muito importante aqui do Rio de Janeiro, passa por vários bairros aqui, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, uma via principal, e o carro foi colocado exatamente aqui. A polícia está apurando de onde teria partido esse carro, mas a informação é de que uma comunidade muito próxima, aqui a 2 quilômetros, onde aconteceu essa guerra no último domingo, teve também uma operação da polícia, e aí os corpos teriam sido colocados aqui, porque aqui também é acesso a uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Então foi um recado da facção, de acordo com a polícia, para criminosos rivais. Bate. Agora, Bruna, é o seguinte, os caras que mataram essa gente toda, eles queriam que os corpos fossem achados. Os 6 estavam dentro do carro quando mortos ou foram colocados depois de mortos dentro desse carro? Bate, eles foram colocados depois de mortos. A informação que nós temos é que durante a guerra eles foram mortos e eles colocaram os corpos aqui dentro do carro. Inclusive, 2 eles tinham decapitado antes de trazer para cá, para servir de recado para os rivais. Então colocaram já nesse ponto estratégico, próximo à comunidade rival, para que eles fossem facilmente encontrados e identificados como traficantes que atuam aqui na região, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus especificamente. Então eles já colocaram nessa intenção realmente para mostrar que eles foram executados nessa guerra e deixar de recado para as pessoas que tentam, para os criminosos que tentam invadir essa outra comunidade controlada por milicianos. Então, seria o Comando Vermelho brigando com milícia, é isso? Comando Vermelho brigando com milícia. Essa comunidade onde esses criminosos estavam tentando invadir, esses que foram mortos, é a única comunidade desse ponto onde nós estamos que ainda é controlada pela milícia. O Comando Vermelho vem avançando, fazendo vários ataques com o apoio de criminosos de outros bairros aqui do Rio de Janeiro, e aí eles estão lá em cima dessa comunidade. Como é a única comunidade que falta, eles têm ido com frequência fazer ataques. E aí esse grupo teria ido fazer esse ataque, foram mortos e aí em seguida eles trouxeram os corpos para cá para que fossem facilmente encontrados bem em um dos acessos a uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Mas é uma guerra intensa que acontece aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro já há alguns meses, onde eles vão invadindo outras comunidades, mas esse ponto é uma área estratégica ainda para eles, para fechar esse cerco do Comando Vermelho, e está em guerra já há muito tempo, Bate. Bruna, é impressão minha ou aí é perto da Globo, do Projac, onde eles gravam as novelas da Globo? Muito próximo. Aqui a gente está dentro de uma empresa grande aqui atrás. Se você seguir mais um pouco, menos de 5 minutos, você chega sim ao Projac, para você ver como nós estamos. Não estamos dentro de uma comunidade, estamos próximo a um acesso, mas é muito próximo realmente aos estúdios. Fica aqui na Estrada dos Bandeirantes, que é essa via que você vê aqui na frente, onde os carros estão passando, Bate. E você sabe que curioso, né? Esse bairro aí, Curicica, é o primeiro apartamento que eu comprei na minha vida. Que foi 2005, acho que 2005, 2006. E aí era um lugar super tranquilo, super tranquilo. Hoje eu não sabia que estava tomado assim pela violência. E o que chama atenção, Bruna, que não é um caso que aconteceu dentro de favela, um lugar escondido. É uma avenida extremamente movimentada. Essa Estrada dos Bandeirantes é extremamente movimentada. É cortada por condomínios de luxo, dá acesso à TV Globo ali, para vocês terem uma ideia do quanto o ponto é valorizado, dá acesso, inclusive, para
Vila Olímpica, né, onde aconteceu as Olimpíadas, onde tem o Rock in Rio, dá acesso ao Rio Centro, que é um dos maiores centros de eventos e feiras aqui do país, que fica nessa região oeste do Rio de Janeiro. Então, é muito assustador. A gente não está falando de algo que aconteceu num ponto isolado, num ponto escondido, não. A impressão que eu tenho é, tudo isso que foi feito é para dar um recado para quem mora nessa região, e seja para o Comando Vermelho ou seja para a milícia. A impressão que eu tenho é coisa de miliciano matando gente, matando traficante em carro. Lembra muito o modo de agir, o modo de operar de milicianos. Isso, Bate. E o que é impressionante também é você imaginar que isso aconteceu a 2 quilômetros daqui. Eles colocam essas 6 pessoas dentro do carro, vêm para cá, provavelmente vieram em 2, 3 carros, né? Tinham outras pessoas junto, deixam o carro aqui, vão embora, passaram por essa avenida aqui, ó, e aí ninguém viu essa movimentação. Então um carro aí com 6 corpos, 6 pessoas mortas, foi deixado aqui aberto, com a mala aberta, virado aqui para cá na contramão, para realmente ser encontrado, Bate. Mas chama muita atenção porque a gente está aqui, ó, a Estrada dos Bandeirantes não é a comunidade, como você falou, tem muitos prédios valorizados, tem grandes empresas aqui próximo, né, posto de gasolina, é uma área extremamente movimentada realmente, mas foi aqui que eles decidiram colocar porque é próximo a um acesso à comunidade. Então, para que fossem encontrados e identificados rapidamente aí pelos moradores, enfim, pelos familiares aqui, Bate. Ô, Bruna, você conseguiu levantar quantas cápsulas foram deflagradas? As marcas de tiros foram dadas, né? Os tiros foram disparados predominantemente na área da cabeça, que configura a mesma execução. Havia alguma marca de bala no carro ou não? O carro estava intacto, só foi utilizado para desova mesmo? O que é que você descobriu com a perícia que aconteceu há pouco aí? Bate, o carro estava intacto, o que a gente tem de informação era um carro clonado, ele só foi usado realmente para fazer esse transporte. Então devia ser um carro que eles já queriam abandonar e aí usaram para deixar aqui nessa área da facção rival. Mas eles teriam sido executados em um campo aberto, né, numa área de mata, e eles tinham feridas, né, tinham marcas de tiros, né, de disparos por todo o corpo. O que chamou a atenção é que realmente 2 pessoas foram decapitadas, então a polícia também não confirmou a identificação desses 2, somente dos outros 4, mas a gente já sabe que são pessoas da mesma facção que estavam juntas nessa guerra no Morro dos Irmãos. Então, os moradores já identificaram quem são essas pessoas que estavam juntas, né? As pessoas próximas já identificaram, mas a polícia ainda não identificou formalmente por essa ausência aí, né? Eles estavam aí sem ter como ser identificado imediatamente, mas já foram levados para o Instituto Médico Legal, Bate. Agora que eu estou vendo aqui, não, os corpos só foram colocados mesmo, ó, dá uma olhadinha na foto. Tá vendo? Os corpos foram colocados mesmo dentro do porta-malas, né? Foram enxotados assim dentro desse carro. Ô, Bruna, e a polícia já disse, foi milícia ou tráfico que cometeu o crime? A polícia está apurando, Bate, mas todo o indício é que realmente esse crime teria sido cometido por milicianos desse Morro dos Irmãos, que foi o morro onde esses criminosos do Comando Vermelho estavam tentando invadir. Então, todos os indícios para a polícia é que eles teriam sido mortos realmente durante essa guerra. Teve muito relato de tiros aqui no último domingo, na madrugada. Então, a informação que nós temos é que eles já estavam mortos e foram colocados aqui, né? Foram trazidos para cá realmente para que não houvesse nenhum tipo de busca pedida de repente por familiares, por amigos, para que fossem retirar esses corpos de lá. Então, para que também ninguém entrasse lá na comunidade, eles colocaram o corpo já aqui na rua, Bate. O que impressiona aqui, o que o coronel está falando aqui pra gente, Bruna, com toda razão, é que para matar 6 pessoas, esses caras aí não estavam desarmados. Eles tomam banho com fuzil. Sem dúvida nenhuma, tomam banho com fuzil. Quantas pessoas, o coronel, delegada Raquel Galinatti, que estão aqui conosco, teriam participado de um crime para matar essas 6? Imagina só, você chega até uma, tem outras 5 para te atirar. Matou 2, tem outras 4 para atirar. Quantas pessoas podem estar envolvidas num massacre como esse? É importante dizer que elas não necessariamente foram mortas ao mesmo tempo, Bart. Isso aí só a perícia vai verificar, mas elas foram acondicionadas no mesmo tempo. Só que são regiões, como foi bem colocado pela repórter, que estão no controle de uma organização criminosa, chama de miliciano, né? Uma organização criminosa, sendo invadida por outra facção. Ou seja, é um lembrete que é dado, é uma assinatura que é feita pelo crime para desestimular outras ações
de invasão de território. Olha como a coisa é. Eles têm territórios e cadê o Estado? Cadê o poder público? Porque são os criminosos brigando por espaço. E a grande vítima é a população. Imagine dentro desse cenário, Bate, não foi de um momento só, com certeza eles foram mortos em algumas situações, mas tem serviço de inteligência, Bate. Eles sabem quem são, aonde estarão e de que forma você pode pegar todos ao mesmo tempo ali e colocar num carro para mostrar, olha aqui, olha, o que pode acontecer com vocês. Ô, Bruna, uma observação muito pertinente do coronel. Já sabe mais ou menos há quanto tempo essas pessoas estavam mortas, né? O legista consegue saber isso facilmente. Estava em estado avançado de putrefação, eles foram mortos realmente ao mesmo tempo ou não? Já falaram alguma coisa sobre isso? Eu quero lembrar a quem está chegando agora aqui no SBT, nós estamos com a competente Bruna Carvalho, no Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, um local, um dos mais valorizados hoje em dia da Zona Oeste do Rio, porque é uma estrada que liga pontos importantes como a Barra da Tijuca até outros bairros mais do extremo oeste do Rio de Janeiro, né? Que liga, inclusive, para quem vai acessar praias, para quem quer alternativas, inclusive, à Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, quem quer alternativa à Avenida Lúcio Costa, que é a Avenida da Praia, quer cortar caminho pela Estrada dos Bandeirantes, dependendo do local que for, pode ser utilizado. Então, nos impressiona o local. É uma área nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não aconteceu dentro de favela. É uma briga que agora está no asfalto, que deixa os limites da favela e acontece no asfalto. O que a perícia fala sobre o tempo, mais ou menos, de morte dessa gente toda dentro do carro, Bruna? Bate, os indícios são que essas pessoas teriam de fato morrido no último domingo. A informação que nós temos é essa. Mas elas foram acondicionadas então depois e trazidas aqui de carro, né? Nesse carro preto onde elas foram deixadas. Mas a informação que nós temos é que elas já tinham morrido há alguns dias, já estavam mortas há alguns dias, né? Eram 6 homens, como eu disse, sendo 4, a gente já com essa identificação, teriam entre 25 e 30 anos. Eram todos mais ou menos dessa faixa etária e todos com ferimentos provocados por tiros, várias lesões provocadas, né, múltiplos ferimentos no corpo provocados aí por disparos de arma de fogo, Bate. E agora tem um ponto difícil ali, né? É um desafio para a polícia, porque crime cometido por miliciano. São 2 desafios que a polícia do Rio enfrenta. E eu entendo os policiais. Eu perdi um amigo policial lá, foi morto pela milícia, e perguntei para a família, vocês querem ir até o fim? A família, não. Porque a família, nesse momento, ô Bruno, e você sabe do que eu estou falando, tem que escolher saber quem matou e punir ou escolher pela própria vida. É isso. Mas nesse caso, Bate, a Polícia Civil, Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, ela deve atuar de uma forma pormenorizada, porque essas execuções que estão ocorrendo justamente por disputa de território, e nesse sentido a gente tem visto que o Comando Vermelho tem avançado de forma absurda o território do crime e os milicianos ali, que também são bandidos, criminosos, que por uma vez ou outra integrou no passado instituições policiais, estão nessa guerra colocando ali como consequência a população no meio dessa disputa de guerra criminosa. O que a gente percebe que o coronel Roberto falou muito bem, a execução deles, no mínimo, para cada pessoa e corpo executado, no mínimo, na emboscada e na execução, uns 4 criminosos ali por corpo. Agora, se estivéssemos falando numa execução coletiva, esse número pode até diminuir, porque eles fazem, sim, a contenção e colocam todos numa emboscada. Todos é como se colocassem todos ali na armadilha, encurralando ratos. O Bruno, olha só. A informação que você está dando sobre a data da morte dessa gente toda bate. Eu sigo um Twitter, X, né? Um Twitter aqui, que fala sobre os tiroteios, né? Os moradores que informam imediatamente os tiroteios. Você está dizendo domingo, mas é aproximado, né? Porque tem horas a mais ou a menos, não é algo, não dá para ser cravado o negócio. Dia 29... Na segunda-feira, hoje é quarta, dia 29, 12h30, há vários relatos de tiroteio na Gardênia, localidade Dois Irmãos, aí em Curicica.
Então, veja só como bate a informação. 12h30 de segunda-feira, vários tiros. Olha, tiros na Gardênia, localidade Dois Irmãos, atenção na região. Outro morador, tiros pela Gardênia, bom dia, começou a semana. Desde as 9h35 da manhã, portanto, de segunda-feira. Outra pessoa, muitos tiros na Gardênia. Nesse momento, diminui a intensidade de disparos, mas ainda há relatos. Isso já 13h. Enfim, ou seja, a informação é de que... teve operação na Gardênia, Bruna, para procurar o assassino de um subtenente aí da PM, né? Que roubou um mercado, que foi executado num mercado, não é isso? Será que tem a ver, Bruna? Então, Bate, na segunda-feira teve-se uma operação, eles foram na Gardênia Azul e também na Cidade de Deus, duas comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Nós estávamos acompanhando essa operação, sim, e durante essa operação nós ouvimos por várias vezes som, sim, de tiros. Então, o que a polícia vai apurar? De fato, depois que essa operação acabou, a gente sabe que muitos correm para a área de mata. Provavelmente esses corpos foram sendo encontrados depois, não deve ter sido ali um confronto direto, né? A doutora acho que estava perguntando se teria sido uma execução coletiva, mas ao que parece foi numa troca de tiros e depois os corpos foram sendo localizados e aí eles juntaram todos esses corpos e colocaram dentro desse carro. Então teria sido essa dinâmica, nessa troca de tiros durante essa invasão, essas pessoas foram executadas e aí depois eles foram encontrando os corpos, provavelmente talvez tivessem pessoas também feridas que se esconderam na mata e eles só encontraram depois e aí juntaram todos os 6 e colocaram todos dentro do carro para trazer aqui para essa área mais próxima de Comando Vermelho. Mas na segunda-feira teve essa operação, uma operação grande, inclusive, a gente teve problemas aqui grandes, Bate, ali na Ayrton Senna, ônibus atravessado, a gente teve caminhão de bebidas também atravessado, teve uma reação bastante grande do tráfico para impedir a chegada de policiais. Era uma operação da Polícia Militar e de policiais civis naquela região. Obrigado por enquanto, tá, Bruna? E a Bruna trazendo de forma inédita que o tráfico agora já tem a sua própria funerária. Pega os mortos, né? Porque antes eles matavam dentro do carro, agora não. Eles recolhem os corpos e entregam na boca da favela. Inacreditável. Bruna, um abraço. Se você tiver a identificação desses mortos, por favor, me chame, a prioridade está com o Rio de Janeiro. Muito obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.